Olá, meus queridos irmãos, no Salmo 118, verso 24 está escrito: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amados, hoje, dia 6 de abril, o Senhor me concede a oportunidade de compartilhar a sua palavra para nossa edificação espiritual. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura do texto sagrado, conforme está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 9, na sua primeira parte. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, o apóstolo Paulo teve o privilégio de participar das revelações de Deus. Viu coisas maravilhosas, ouviu palavras inefáveis, e antes que ele se ensoberbecesse, antes que ele se exaltasse por ter visto o que viu e ouvido o que ouviu, o Senhor colocou um espinho na sua carne, um problema, uma dificuldade. E agora, com um problema no seu corpo, diz a Bíblia que ele ora ao Senhor 3 vezes para que o Senhor remova essa dificuldade do seu corpo. Mas houve como resposta essas doces palavras: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quero destacar a expressão: a minha graça te basta. O apóstolo Paulo continuou com o problema, mas agora ele tem a graça do Senhor na sua vida. Ele tem esse favor de Deus no seu viver. A graça traz consigo, queridos irmãos, paz, alegria, consolo, conforto, esperança. A graça de Deus é suficiente. Então o apóstolo Paulo tem o problema, mas tem a bênção que é a graça de Deus no seu viver. Sim, amados, ele então pôde continuar desenvolvendo suas ações, seu ministério, amparado pela graça de Deus, pelo cuidado do Senhor. Trazendo para os nossos dias, queridos, nós temos um problema que tem afetado a humanidade, tem nos afetado, o problema da pandemia. Para o vírus, não há classe social. Ataca todas as pessoas, em todos os níveis, em todos os segmentos da sociedade. E quanto mal, quanta tristeza esse vírus tem causado. Quantas mortes, quantas pessoas perderam seus entes queridos, quantas pessoas hospitalizadas, quantas pessoas sendo tratadas em casa. Queridos, há uma dificuldade. E assim como o apóstolo Paulo orou para que Deus o livrasse daquele espinho na carne, nós temos orado para que Deus nos livre desse mal. E temos ouvido a resposta de Deus. O conforto vem de Deus para nós, a segurança. Ainda que enfrentando o problema, Deus continua agindo em nosso favor. Queridos, só a graça de Deus para nos fazer crer, para nos fazer entender que no Senhor há vitória. A graça de Deus é suficiente para nós. Que nós nos submetamos ao Senhor, que nós nos humilhemos debaixo da sua potente mão, que nós estejamos sob os cuidados do Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Que Ele nos abençoe. Oremos. Ó Deus, obrigado, porque assim como o apóstolo Paulo conviveu
com o problema do espinho na sua carne e com a graça do Senhor, nós também estamos vivendo, tendo bem de perto esse problema da pandemia, mas contando com a tua graça no nosso viver. Que o Senhor continue nos amparando, nos abençoando, nos guardando. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém.